Boa noite, queridos. Nosso devocional de hoje, começando mais uma semana na presença do nosso Deus. Só o nosso Deus é poderoso para nos ajudar nas nossas dificuldades, para nos acalentar o coração, para estar conosco. Por isso que nós podemos chegar confiadamente à presença dele, podemos escutar o que ele tem a nos dizer com a garantia de que ele está cumprindo as suas promessas. E nessa noite eu quero convidar você para meditar comigo numa oração, uma oração de um homem chamado Jabez. Essa oração está lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, versículos 9 e 10. É interessante que esse capítulo de 1 Crônicas é um capítulo que fala sobre os descendentes de Judá, é uma genealogia. Então o autor vai citando, o pai, o filho, a sua geração. Mas lá no versículo 9, ele para falar sobre Jabez, ele perde um tempo no versículo 9 e 10, digamos assim, ele dá um tempo na genealogia para falar sobre Jabez. Essa é a única vez que Jabez é citado na Bíblia, mas são versículos que falam muito ao nosso coração pela relevância do conteúdo da oração que Jabez fez ao Senhor. Então vamos ler 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Quando a gente começa a ler esses versículos e a gente vê que o autor começa dizendo que Jabez foi o mais honrado entre os seus irmãos, apesar de que, quando ele nasceu, a sua mãe lhe chamou Jabez porque com dores o tinha dado à luz. O nome no Antigo Testamento era um sinal importante do que aquela criança representava para aquela família. A gente não sabe em que exatas circunstâncias Jabez nasceu, mas a Bíblia deixa claro que a sua mãe colocou nele uma marca de um acontecimento que não muito agradável. É como se sua mãe dissesse então, olha, você significa para mim uma tristeza, uma angústia, uma aflição, porque eu dei a você a luz com muitas dores. E a Bíblia diz que apesar desse nome, Jabez então foi o mais honrado entre os seus irmãos, foi o mais honrado da sua casa. E Jabez então fez uma oração ao Deus de Israel, ele invocou o Deus de Israel, ele buscou a presença do Senhor, ele se apresentou diante do Senhor, invocando a Deus, colocando no Senhor a sua confiança e fazendo então uma oração. E a Bíblia diz que ele orou então pedindo, Senhor, tomara que o Senhor me abençoe, que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que a sua mão esteja comigo e que o Senhor então me preserve de todo o mal. E a Bíblia diz então que o Senhor ouviu a oração de Jabez e que o Senhor então concedeu aquilo que ele pediu. Que privilégio ele teve, irmãos? Porque Deus ouviu a oração e concedeu tudo aquilo que ele pediu da maneira como ele pediu. E eu fico pensando o quanto deve ter sido maravilhoso. Não que Jabez tenha sido abençoado da noite para o dia, dormiu pobre e acordou rico, mas a gente entende aqui com o que a palavra de Deus nos diz, que o Senhor foi abençoando ele ao longo da sua vida e concedendo a ele as coisas que ele então tinha pedido. E isso é um privilégio muito grande, quando Deus ouve as nossas orações, quando os nossos pedidos, os nossos sentimentos estão de acordo com aquilo que o nosso Deus quer, estão de acordo com o propósito e com a vontade dele para nós, e então ele nos concede o que deseja o nosso coração. Isso é um privilégio. Jabez teve esse privilégio. Mas quando a gente olha para a oração que ele fez, existem 4 coisas que ele pediu ao Senhor e que nós também podemos pedir ao nosso Deus, porque se ele foi atendido, significa que o Senhor tem prazer em nos dar essas coisas. A primeira coisa que Jabez pediu ao Senhor foi divino enobrecimento. O que quer dizer isso? Ele pediu para que Deus o abençoasse. Mas não essa
bênção que nós, dessa maneira como nós estamos acostumados a falar, Senhor, me abençoa, não. Quando a gente pega a raiz dessa palavra lá no grego, a forma como o texto original foi escrito, a gente descobre que Jabez usou uma palavra que significava um homem querendo desesperadamente alguma coisa. Quando ele pediu para que o Senhor o abençoasse, ele estava desesperado pela bênção do Senhor. E que bênção era essa? A bênção da aliança que o Senhor tinha feito com o povo de Israel. Ele estava dizendo, Senhor, me abençoa, eu preciso desesperadamente de uma bênção avassaladora. Eu preciso de uma bênção diferente, de uma bênção maravilhosa. Eu preciso fazer parte da bênção que o Senhor prometeu ao povo de Israel, da bênção que o Senhor prometeu quando fez a aliança com Abraão. Então ele pediu o que nós podemos chamar de enobrecimento divino. Ele pediu para que ele fosse então considerado nobre, especial diante de Deus. O povo de Israel orava por essa bênção, mas o pedido dele foi diferente, porque ele pediu, Senhor, me abençoa com bênçãos incomuns. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, retira da minha vida, rompe a nuvem que cobriu a minha vida, desde a tristeza que cercou o meu nascimento, até as limitações que eu tenho suportado por toda a minha vida, todos esses anos. Faz do meu futuro um contraste com o meu passado e me dá uma parcela maior na aliança que o Senhor fez com o teu povo. Ele estava precisando desesperadamente de ser abençoado e ele sabia que só o Deus de Israel podia fazer isso. Então ele chegou-se diante de Deus e disse, Senhor, eu preciso desesperadamente que o Senhor me abençoe com a tua bênção, com a bênção que o Senhor prometeu ao povo de Israel. Depois, ele pediu ao Senhor expansão divina. Ele disse, Senhor, alarga as minhas fronteiras. Algumas traduções dizem, aumente as minhas terras. Mas não era riqueza material unicamente que Jabez estava pedindo ao Senhor. Ele estava, sim, pedindo para ser abençoado também, para ser próspero. Mas o que mais envolve esse pedido? Quando um homem tinha mais riqueza, né, no povo de Israel, ele tinha uma melhor posição na comunidade, mas ele também tinha mais responsabilidade para com o Senhor, para com a comunidade. Jabez estava pedindo ao Senhor, Senhor, aumenta o meu campo de influência. Senhor, eu quero ser melhor, eu quero ser mais útil para as pessoas, eu quero ser mais útil para o Senhor. Essa foi uma oração que a gente pode considerar até um pouco extravagante, mas demonstrou uma ambição genuinamente santificada, uma esperança. Jabez queria que o Senhor desse a ele mais condições de chegar mais longe do que ele já estava, porque ele queria abençoar as pessoas que estivessem ao redor dele. Então a gente precisa entender que ele então pediu que o Senhor alargasse suas fronteiras, sabendo que ele então ia ter mais responsabilidades para com o Senhor. Inclusive, que ele seria responsabilizado se desobedecesse à aliança do Senhor, porque era assim que funcionava. As bênçãos, elas eram consequência da obediência, né? E muitas ainda são condicionais, mas especialmente as que Deus prometeu para o povo de Israel, a bênção da prosperidade, ela era condicionada então à obediência à palavra do Senhor. Então, Jabez diz, Senhor, alarga as minhas fronteiras, aumenta o meu poder de influência onde eu estiver, me dá condições de ser melhor, de ser mais útil para as pessoas e para o Senhor. Eu quero ter mais responsabilidades, eu quero ter mais obediência para com o Senhor. Depois, Jabez pede ao Senhor, então, um empoderamento divino. Empoderamento é uma palavra hoje que todo mundo quer, né, usar, todo mundo quer ser empoderado. Mas todo mundo quer ser empoderado no sentido humano, né? De ter poder sobre as outras pessoas, sobre as circunstâncias que estão ao seu redor. Jabez não. Ele pediu ao Senhor um empoderamento divino. Ele queria ser cheio do poder de Deus na sua vida. E ele diz então, Senhor, que a sua mão esteja sobre mim, esteja comigo, que o teu poder, que a tua presença estejam todos os dias comigo, continuamente comigo. Quando a tradução literal, né, que a tua mão esteja comigo, quer dizer isso. Quer dizer, olha, Senhor, eu quero que o teu poder, que a tua força,
que o teu controle, que a tua habilidade estejam na minha vida. Senhor, eu quero a intervenção soberana do Senhor, o exercício da sua onipotência manifestado então na minha vida. Jabez estava dizendo, Senhor, eu quero que o teu poder se manifeste através de mim, se manifeste na minha vida. Ele dizia, Senhor, eu estou contando contigo para fazer as coisas no teu tempo, para fazer as coisas da tua maneira. Mas quando o Senhor fizer alguma coisa por mim, quando o Senhor então me mandar para algum lugar ou me conceder algum privilégio, eu não quero ir sozinho. Eu quero que o Senhor então vá comigo. Eu quero que a tua mão poderosa me guie em cada passo que eu der. Eu não quero sentir menos do que a tua mão na minha vida. Enquanto eu provo mais e mais das coisas que estão ao meu redor. Portanto, eu te peço que o Senhor esteja comigo, que o Senhor fique comigo, que a tua mão domine a minha vida. A gente precisa aprender isso. Aquelas pessoas a quem Deus abençoa, aquelas que Deus usa, então, aquelas que Deus prepara para impactar o mundo ao seu redor, são aquelas que vivem em submissão, que estão então dispostas a viver debaixo da autoridade de Deus, buscando apenas, única e exclusivamente, a glória do Senhor, porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Ele quer que nós vivamos para a sua glória. E se as coisas que nos acontecem não contribuem para a glória de Deus, elas não vêm do Senhor, elas não servem de nada. Nós precisamos entender que o Senhor é exatamente fiel a tudo aquilo que Ele já disse e que Ele já manifestou através da sua palavra. E Ele então disse que o princípio da nossa vida é a glória de Deus. Se você tem recebido do Senhor alguma coisa que te afasta dele, alguma coisa que dá tira o seu tempo, o tempo que você tem para ele, que afeta a dedicação que você tem ao serviço de Deus, isso não vem de Deus, você pode ter certeza, porque Deus não nos dá coisas que nos afastem do nosso objetivo de vida, que é glorificá-lo com a nossa vida, glorificá-lo com as nossas palavras, com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de agir, com o nosso tempo, glorificá-lo com o nosso dinheiro, glorificá-lo com aquilo que ele nos dá de bens materiais. E esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E Jabez então entendeu isso e disse, Senhor, que a tua mão esteja sobre mim em todos os momentos da minha vida, que eu possa ser usado para glorificar ao Senhor. Guarda-me, Senhor, da minha arrogância, guarda-me do meu orgulho e guia-me para que eu permaneça sempre submetido a Ti, apesar da ilusão do mundo ao meu redor. E lembra-me, então, com frequência dos perigos que acompanham aquele homem que deixa o Senhor, que se afasta do Senhor. E por último, ele pediu ao Senhor capacitação divina. Ele diz, Senhor, me guarda dos males, me livra das dores e das aflições. Senhor, que o Senhor haja, guardando-me dos males, de modo que não seja então dolorido para mim, como o meu nome implicitamente diz. Ele está dizendo, Senhor, eu sei que todo livramento, que tudo que é bom vem do Senhor. A mão de Deus, a sua mão na minha vida vai ser então uma presença orientadora e um poder protetor. O que ele está pedindo ao Senhor, né, é o que Deus então prometeu a dar em Israel lá em Deuteronômio 28. Ele prometeu que não apenas daria prosperidade ao povo de Israel, mas que também o protegeria dos invasores e dos males. E Jabez então reforça esse pedido ao Senhor aqui, pedindo ao Senhor para se libertar de uma existência de tristeza, de uma existência de angústia que caracterizavam a sua vida lá desde que ele tinha recebido então esse nome. Ele provavelmente sentia que tinha mais chance de escapar do próprio nome do que da dor que o seguia. Então ele disse, Senhor, me ajuda a não viver aquilo que o meu nome diz. Liberta-me dessa bola, dessa corrente que é o meu passado, à medida que o Senhor me desprende, então, para um futuro grande e glorioso na tua presença. E o mais interessante, então, é que Deus concedeu a Jabez tudo o que ele tinha pedido. Nessa noite, o Senhor também nos chama para entregar as nossas vidas a Ele, porque Ele deseja que nós sejamos submissos. Ele deseja que nós sejamos, então, entregues à vontade dEle, e assim nós vamos ser também vitoriosos e vencedores.
Se você sinceramente não acredita que o seu mundo é tão grande quanto Deus planejou para você, pela graça divina, você precisa aceitar o Senhor, você precisa entender essa verdade, porque quando nós entendemos o que o Senhor tem para nós, nós temos uma grande recompensa, tanto aqui nessa vida como na eternidade. Então, é dia de pedir ao Senhor: Senhor, realiza a tua vontade na minha vida, me faz prosperar, que a tua mão esteja me orientando e me guiando, e que o Senhor possa então me livrar dos males, me livrar das aflições que me cercam. Amém? E é por isso que nós vamos orar, porque o mesmo Deus que atendeu o pedido de Jabez é o nosso Deus. E Ele está disposto a nos abençoar. Ele tem um propósito muito especial para as nossas vidas. E nós precisamos clamar com fé ao Senhor, sabendo que Ele está realizando por nós aquilo que nós não podemos fazer. Vamos orar nessa noite, continuar orando pelos nossos irmãos e amigos enfermos, enlutados, e por aqueles que estão precisando da graça do Senhor. Vamos orar nesse instante. Ó Deus, Senhor, Deus de paz, Deus de graça, Deus de misericórdia, o Senhor que acalma o nosso coração no meio das tempestades, e o Senhor que nos ensina, ó Deus, que nós não precisamos ter medo, que nós precisamos sim ser fortes e corajosos, porque o Senhor vai estar conosco por onde quer que nós andemos, mesmo que seja pelo vale da sombra da morte. Senhor, nessa noite nós queremos nos colocar diante do Senhor e, ó Deus, clamar ao Senhor assim como Jabez clamou. Senhor, que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe com bênçãos incomuns, que o Senhor nos abençoe com as bênçãos da aliança que o Senhor fez com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ó Deus, que o Senhor então alargue as nossas fronteiras. Ó Deus, que o Senhor nos faça prósperos aonde nós estivermos, não materialmente apenas, mas também, ó Deus, que o Senhor nos traga prosperidade espiritual, que o Senhor alargue o nosso campo de influência sobre as pessoas que estão ao nosso redor, que o Senhor alargue a nossa capacidade de evangelização, a nossa capacidade de viver uma vida diante do Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja com a tua mão sobre as nossas vidas. Ó Deus, que o teu poder, que a tua presença esteja sobre nós nessa noite. Ó Deus, que o Senhor esteja nos guiando em cada passo que nós dermos. Ó Deus, que o Senhor esteja conosco em cada lugar aonde nós formos. Que o Senhor seja o orientador de cada decisão que nós tomarmos. Ó Deus, e que o Senhor então nos livre dos males. Que o Senhor nos conforte no dia da tristeza e da angústia. Que o Senhor nos livre do nosso pecado. Que o Senhor nos livre, ó Deus, de viver uma vida distante do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós clamamos ao Senhor com fé, porque nós sabemos que o Senhor pode nos abençoar dessa maneira e nos conceder esse pedido. Ó Deus, nesse instante também nós queremos glorificar o Senhor pelo teu tão grande amor para conosco, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado forças, o Senhor tem sido o nosso sustento, o Senhor tem sido a nossa direção. Ó Deus, nós te exaltamos pelo teu amor revelado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós te exaltamos porque o Senhor é eterno, o Senhor é incomparável, o Senhor é grande e poderoso, está sentado acima de todos os reis, de todas as nações, de todos os seres humanos. Nós te exaltamos porque o Senhor é o Deus que formou tudo o que existe, que criou o mundo e por quem o mundo subsiste. Nós te exaltamos porque o Senhor é o Deus que controla e governa todos os acontecimentos. O Senhor é o Deus que levanta reis e, ó Deus, abate reis. Para o Senhor as nações são menos do que nada, são como um vácuo, e os seres humanos são como gafanhotos. Nós te exaltamos porque é o Senhor que é o dono do exército das estrelas, a quem o Senhor chama por nome. E nós te exaltamos porque o Senhor tem cada um dos nossos cabelos contados, e o Senhor está cuidando de nós. Senhor, nessa noite queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida da Ana Carolina, lá onde ela está, naquela UTI. O Senhor tem um propósito para a vida dela. Ó Deus, nós não entendemos, nós não sabemos e não conseguimos avaliar nada mais do que aquilo que está acontecendo no tempo presente. Mas o Senhor sabe.
O Senhor sabe do passado, do futuro, e o Senhor conhece a vida dela. Ela é tua, Senhor. Então, ó Deus, faz a tua vontade na vida da Ana Carolina. Ó Deus, cumpre o teu propósito para com ela e para com a família dela. Abençoa a Juliana, abençoa a sua avó, abençoa a Dalila, abençoa a Raquel, abençoa o Flávio, o Pedro, o Vitor, a Amanda. Ó Deus, aquela família precisa do Senhor. E o Senhor, ó Deus, pode transformar aquelas vidas, aqueles pensamentos, assim como o Senhor pode trazer consolo e conforto. Então, nessa noite, nós te clamamos por cada pessoa que compõe aquela família e pela Ana Carolina naquela UTI. Ó Deus, também quero te pedir nessa noite pela família da irmã Conceição, pela Natália, pelo seu esposo, que perderam aquela criança. Ó Deus, o Senhor entende o sofrimento, entende o nosso sofrimento e a nossa dor. E o Senhor pode trazer conforto e consolo. O Senhor pode dar aquilo que nós não podemos conseguir de outra forma. Nós sabemos que o Senhor também teve o seu propósito e tem o seu propósito nessa situação. Então tem misericórdia, dá conforto, consolo e graça. Abençoa, Senhor, os demais enfermos, o irmão Feliciano. Que o Senhor esteja com a tua mão de poder sobre a vida do teu servo, não só sobre a saúde dele, mas sobre os problemas que ele tem enfrentado com o seu filho. Que o Senhor tenha misericórdia. Te pedimos também pela irmã do irmão José Ailton, pela irmã da irmã Maria Onilda. Ó Deus, te pedimos também pelo irmão Levi, pela irmã Sandra, pelo pastor, irmã Lucineide, irmã Helenita, irmã Silvia, ó Deus, irmã Nilza, irmã Conceição. Ó Deus, te pedimos também pela irmã Marli, irmã Roseli, irmã Áurea, que o Senhor esteja abençoando as tuas servas que têm enfrentado problemas diversos de saúde, que o Senhor esteja com a tua mão sobre a vida delas, irmã Maria José. Ó Deus, abençoa cada um com seus problemas, suas limitações, suas dificuldades. Ó Deus, também queremos te pedir pelo Rosiron, lá em Porá, pela Cidinha. Abençoa, ó Deus, tia Tereza, abençoa cada um. Senhor Deus, também quero te pedir nesse instante que o Senhor esteja abençoando aquelas famílias que estão passando por momentos de tristeza, de confusão, que necessitam de fé, de sabedoria, que necessitam de paz, de tranquilidade, de consolo. A irmã Elsa e seus filhos, toma aquela família nas tuas mãos, eles são preciosos para o Senhor, ó Deus, eles são teus filhos, e o Senhor, ó Deus, pode a cada dia orientar a tua serva, o Senhor pode dar a ela a paz que ela precisa, a tranquilidade, a sabedoria, a fé. Ó Deus, o Senhor pode fazer o Rodrigo e o Daniel, ó Deus, terem conhecimento da tua vontade para a vida deles, do teu propósito. O Senhor pode trabalhar naquelas vidas de uma maneira muito especial e é por isso que nós te pedimos essa noite. Nós clamamos juntos ao Senhor por isso. Te pedimos também pela irmã Rose, pela Larissa. Abençoa a vida delas. Ó Deus, abençoa também a família do pastor Marcos, do pastor Nilo. Ó Deus, tantas famílias têm sofrido perdendo seus entes queridos para o Covid. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, das pessoas que estão com Covid nos hospitais, das pessoas que estão enfrentando nas suas casas. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abra as portas para que, ó Deus, se essa vacina for realmente o teu propósito, que essa pandemia seja então controlada, mas que nós possamos entender, antes de todas as coisas, que a nossa esperança não está no homem, porque vão é o socorro do homem, que a nossa esperança não deve estar na vacina ou numa possibilidade de cura, mas que a nossa esperança deve estar no Senhor, porque é o Senhor que é capaz de fazer, e o Senhor não precisa, ó Deus, de nenhuma ajuda dos homens para fazer qualquer coisa. Então que nessa noite possamos depositar no Senhor a nossa esperança e que o Senhor possa então trabalhar através dos acontecimentos para que essa situação então seja controlada, se essa for então a tua vontade. Senhor Deus, também queremos te pedir nesse instante por aquelas famílias, ó Deus, que estão clamando pelos seus amigos e pelos seus parentes não crentes. Ó Deus, a nossa maior necessidade, a maior necessidade do ser humano é conhecer ao Senhor. Então, nessa noite, eu te peço pela família da irmã Maria de Fátima. Tem misericórdia da tua serva, ela tem clamado, ó Deus, pelas suas filhas, pelo seu neto, pelo seu irmão. Família do irmão Tim, família da irmã Helenita. Ó Deus, eu te peço pelos nossos adolescentes, trabalha na vida deles. Ó Deus, da Thalita, da Gabi, do Felipe,
da Dalila, da Yasmin, do Flávio, do Gabriel, ó Deus, da Manuela. Ó Deus, que o Senhor possa ir ao encontro desses adolescentes, da Carol, que o Senhor possa, ó Deus, tocar no coração deles e que o Senhor possa, ó Deus, dar a eles o privilégio de ter um encontro verdadeiro com o Senhor, de conhecer o Senhor, não só de ouvir falar, mas de ter uma experiência com o Senhor como Salvador, como Senhor das suas vidas. Também te peço pelos familiares dos nossos adolescentes, das nossas crianças, aqueles que ainda não são crentes. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, os esposos das nossas irmãs, que o Senhor salve, que o Senhor conceda a chance, ó Deus, de que eles então entendam o propósito da salvação e da vida eterna nas suas vidas. Ó Deus, eu te exalto, eu glorifico o teu nome por esta noite, por essa semana, por esses dias que o Senhor tem nos concedido. Eu te peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor tire do nosso coração a tristeza, o medo, a ansiedade, a angústia e nos ensine a confiar somente no Senhor. Que não possamos temer o inimigo, nem os males que estão ao nosso redor, mas que a tua mão esteja sobre nós e nos proteja. Ó Deus, fica conosco, nos abençoa, no nome poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe você, a sua família, e que você possa então confiar naquilo que o Senhor Deus tem como propósito para a sua vida. Amanhã estaremos novamente aqui, 6 horas da manhã, a irmã Áurea está, e às 20 horas eu estou. Participe conosco, ore ao Senhor, busque a presença do Senhor. Só Ele tem a solução que você precisa para a sua vida. Amém. Segundo o coração de Deus, por amor quero servi-lo, mas sinto-me pequeno e sem qualquer favor, por dentro só a dor, só por isso estou aqui, Senhor meu Deus, um humilde servo seu, ao seu dispor. Apesar de como estou, eu me ponho em suas mãos, ouça minha oração. Pela graça que há em Cristo, desejo anunciar a mais linda das mensagens, que Cristo irá voltar, ser usado pelo Espírito, é tudo que eu mais quero para mim, Senhor. Viver pra teu louvor, só por isso estou aqui, Senhor meu Deus, um humilde servo seu, ao seu dispor. Apesar de como estou, eu me ponho em suas mãos, ouça minha oração. Senhor, me abençoe, alargue minhas fronteiras, que sua mão esteja sempre sobre mim e me preserve do mal. Em suas mãos, ouça minha oração. Senhor, me abençoe, alargue minhas fronteiras, que sua mão esteja sempre sobre mim e me preserve do mal. Alargue minhas fronteiras, que sua mão esteja sempre sobre mim
me preserve do